e aqueles imprevistos que aparecem de um dia para o outro. Como resolver esses pequenos detalhes, uma briga com a esposa, uma discussão com o filho, uma falta de dinheiro recente, uma dívida que você não esperava, um problema familiar que caiu no seu colo. Como lidar com esses problemas diários, né, sem ter uma crise de ansiedade, sem dar um relapso? Ó, eu vou dizer assim, o que eu sempre falo nos aconselhamentos pastorais, o Kaique, a pastora Nete, é o seguinte, cara, eu vou usar aquilo que eu falei no início. Reconheça que o problema existe. Você está entendendo? As pessoas, elas querem às vezes tratar um problema ou modificar uma situação, trazer transformação para uma situação, mas escute uma coisa, você precisa reconhecer que ele existe, falar sobre ele. Uma das coisas que Jesus fazia é o seguinte: o que queres que eu te faça? Pô, o cara estava na frente de Jesus, o cara era coxo, o cara era cego. Jesus falava assim pro cara: o que você quer que eu te faça? Porque às vezes você não quer que eu te cure da cegueira, entendeu? Às vezes você não quer que eu restaure aí o problema que você tem, às vezes você quer uma outra coisa. Então eu acho que reconhecer que o problema existe é um ponto inicial para a gente trazer resolução nos conflitos diários. Reconheça que o problema existe, é financeiro, é no casamento, é no namoro, é na empresa. Reconheça que exista um problema. Para você tratar, tem que reconhecer que existe. Pô, cara, você pode estar sentindo uma dor na perna, você está lá no médico, o médico está apertando a perna, está dizendo: você está sentindo alguma coisa? Se você falar: não estou não, ele fala: pô, então pode não ser aqui o problema. Ele está com a mão no problema, só que você tem que aceitar e reconhecer que ali tem um problema. Você vai falar: seu doutor, está doendo aqui. Aí ele fala: opa, então vamos tratar, vamos examinar, vamos tirar uma chapa, fazer uma ultrassom, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então assim, quer resolver problemas? Aceite que eles existem, que ele está aí. E eu digo isso, falei lá no início, vou repetir aqui. Aceitar que ele existe não é se apoderar do termo ou do problema, não é aceitá-lo eternamente, nem ficar preso a ele e fazer dele um acessório. Aceitar que o problema existe, Kaique, é ter humildade para declarar que você é humano, que você erra, que você sofre, que você acerta, entendeu? Aceitar que você é humano, entendeu? Então acho que assim, essa é uma das coisas assim, primordiais. A segunda, ouça pessoas que vão de alguma maneira agregar, trazer valor para você. Pessoas que vão de alguma maneira trazer valores, que vai trazer conselhos saudáveis, que vai trazer direções e diretrizes saudáveis para a sua vida. Então assim, quer resolver conflito, quer resolver problema? Reconheça que existe um problema. Presta atenção, você sabe disso, mas às vezes no dia a dia, a gente está na igreja. Hoje mesmo eu estava atendendo na igreja, tive atendimento. E às vezes você tem situações que são conflitantes, de conflito, de problema. Então, uma das coisas que você faz, cara, comunicação. O que está acontecendo? Como que você está? O que houve? Entendeu? Então a pessoa tem que aceitar: eu estou com um problema. Porque às vezes você chega para a pessoa, isso já aconteceu várias vezes. E aí, como é que vocês estão? Como é que você está? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Beleza, passa 2 semanas, pipoca, o problema estourou. Você fala: mas não estava tudo bem? Não, é que não teve comunicação, a pessoa não aceitou. Então assim, a gente tem que ter essa humildade para aceitar que o problema existe. Segundo, busque orientação, cara. Quem não senta para ouvir, nunca vai poder estar de pé para ensinar ninguém. Entendeu? Então eu aprendi isso aqui uma vez, eu guardei isso, cara. Quer estar de pé para ensinar alguém? Senta para ouvir. A gente precisa sentar e ouvir, cara. Repete pra gente essa frase, que ela é muito marcante. Quem não senta para ouvir não pode estar em pé para ensinar. Então assim, está com um problema? Reconheça que ele existe. Tenha humildade para reconhecer que o problema existe, seja de qual esfera, qual área for. O problema existe, está aí. Jesus fazia isso. O que você quer que eu te faça? Entendeu? O que queres tu que eu te faça? Então o cara falava: eu quero ser curado, eu quero ser restaurado. Jesus fazia questão de perguntar, porque é importante que você reconheça que há um problema ali, que tem um problema ali. Segundo, ouça pessoas que trazem valor. Qual que é o grande problema hoje? As pessoas até comunicam às vezes bem, principalmente tempos de rede social, mas a gente comunica mal, entendeu? A gente comunica mal. É igual para Deus. O problema não é pedir, é que a gente pede mal. Ele fala assim: ó, pedi e não recebeste, porque pediste mal. A gente até comunica muito, mas a gente comunica mal. A gente comunica aquilo que a gente quer, não o que a gente precisa.
Você precisa comunicar o que você precisa, não o que você quer. Então, às vezes, diante do médico, o que eu queria? Eu queria comunicar para ele que eu não tenho nada, que eu não estou sentindo nada, que eu não tenho dor nenhuma, entendeu? Então, diante do psicólogo, eu queria falar que eu não tenho problema nenhum. Diante do psiquiatra, eu queria falar que eu não tenho problema nenhum, entendeu? Mas não é o que eu quero, é o que eu preciso. O que eu preciso falar? Eu estou com problema, eu estou com dor, eu estou assim, eu estou com crise essa, eu estou pensando isso, eu estou pensando em dar cabo da minha vida, eu estou pensando em agir assim. Então, a comunicação, ela não é tanto o problema, mas a comunicação má é o problema. Que em tempos de redes sociais, tá bombando os stories, status, as pessoas estão perdendo a timidez para falar, para tantas pessoas. Hoje a gente está falando aí, mas quantas pessoas vão assistir esse vídeo? Entendeu? Então tá todo mundo falando todo o tempo em status, story. O problema não é a comunicação às vezes, mas é a má comunicação. Então, qual que é as chaves aí? Aceitar que o problema existe. Segundo, busque pessoas capacitadas, gabaritadas, para te orientar, que vão agregar valor a você, ao problema que você está enfrentando, entendeu? Então, para que isso aconteça, é preciso sentar para ouvir, ter humildade para ouvir, entendeu? Para ouvir alguém, não é ouvir qualquer um, não é se comunicar mal com qualquer um. Presta atenção, tá, o Kaique, 2 Samuel 12, cara, fala que um dos filhos de Davi, Aminon, eu falei isso na igreja essa semana, Aminon, ele desenvolve uma paixão, uma tara pela sua própria meia-irmã, Tamar. E o texto fala lá em 2 Samuel que ele se comunica, mas ele se comunica mal. Ele se comunica com Jonadab, primo e melhor amigo. Aminon, ele abre o coração dele e ele expõe um problema que ele está enfrentando. Qual? Ele desenvolveu uma tara, um desejo sexual pela sua própria irmã. E aí ele vai falar com Jonadab. Ele se comunica com Jonadab. E aí Jonadab olha para ele e fala assim: o que está acontecendo? Seu semblante, você está emagrecendo, seu semblante está caído. Aí Aminon, ele começa a se abrir, a se comunicar com Jonadab. O texto fala que Jonadab, ele aconselha negativamente, ele dá um conselho que massageia o ego de Aminon, ele dá um conselho destruidor, desgraçador, porque ele fala para Aminon mentir para o seu pai, para o rei Davi, fala para Aminon fazer com que Davi mande Tamar vir servir ele no quarto, e quando Tamar estiver no quarto, fala para Aminon atacar e abusar sexualmente da sua própria irmã, e Aminon faz isso. Então, o problema é comunicar? Não apenas, o problema é comunicar mal, porque Aminon falou para a pessoa errada. Então, se você se abre ou fala para a pessoa errada, você pode ouvir algo desgraçador. Isso é frescura, você não tem nada não, vira homem, vira mulher, entendeu? Quantas pessoas, ao comunicar com as pessoas erradas, elas trazem morte para os sentimentos, para as emoções, para a autoestima. Então, pega essa chave quem está em casa. A questão não é só comunicar. Não porque comunicar você pode ir lá no Google, você pode ir no Facebook, no Instagram e postar, entendeu? Aí você vai ouvir de tudo ali, entendeu? Um exemplo, eu tô com um problema aqui, eu tô pensando em tirar a minha vida, joga isso. Vai ter pessoas que vão falar, não faz isso não, e tal, busca Deus, calma, na vida. Mas vai ter gente que vai falar assim, cria vergonha dessa cara, infantil, morre mesmo, entendeu? Então, a questão não é só comunicar, é comunicar da maneira correta. Então, eu acredito assim, quem quer resolver problema, ô Kaique, primeiro, né, cara, assim, reconheça que ele existe. Segundo, busque orientação, ouça pessoas gabaritadas que vão trazer de alguma maneira orientações que agreguem valor a você. Porque, ô Kaique, acho que assim, cara, se pudesse dizer um terceiro, não deixar de caminhar, de seguir, cara, porque os problemas tentam nos parar. E esperar em Deus, o Lipão falou isso uma vez, eu nunca mais esqueci, da onda dura. Ele falou assim, esperar em Deus é caminhar. Então você está com um problema, está esperando a resolução dele, mas não pare de caminhar. Não desista da caminhada, siga, entendeu? Então há problemas que eles vão ser retirados da sua vida, você seguindo. A resolução está em seguir, em não parar, em seguir. Você vai lembrar daqueles leprosos que aproximam de Jesus, e eles falam para Jesus tirar, né, a lepra deles. Jesus fala para eles se aproximarem, irem até o sacerdote, né, que dava o aval. Enquanto eles estavam caminhando, indo até o sacerdote, eles foram curados. Então eu digo assim, cara, tem problema que eles vão sair da nossa vida, ser extirpados, entendeu? No processo, na caminhada, entendeu? Deus não vai te impedir de passar por problemas. Pelo contrário, Ele vai permitir o problema, mas Ele vai te livrar no problema. Tipo assim, Deus não vai te impedir
de passar pela fornalha, mas ele te livra na fornalha. Ele não vai te impedir de ser jogado na cova dos leões, mas ele vai te livrar na cova dos leões. Ou seja, tem problema que você tem que aceitar que ele exista. E outra coisa, você tem que seguir. Você vai ter que caminhar na fornalha, mas você não vai estar sozinho. Então, é no caminhar na fornalha que a cura vem, que a resolução vem. Tipo assim, cara, eu tenho muito medo, tenho um certo receio com aquelas regrinhas que resolvem tudo. Não tem, cada um é uma realidade, cada um está num contexto. Então eu acho que assim, quem está nos assistindo aí, tenta gravar isso, cara, entendeu? Reconheça que ele exista, busque orientações de pessoas capacitadas, porque quem não senta para ouvir não pode estar de pé para ensinar, entendeu? Terceiro, não deixe de caminhar, entendeu? Para um pouco de viver o problema e viva um pouco a vida. Por quê? Isso, Kaique, assim, traz uma capacidade para nós, porque quando você reconhece que o problema existe, você começa a ouvir pessoas que têm condições de te orientar, de te dar direções diferentes daquelas que você estava pensando, entendeu? Quando você começa a baixar um pouco a atenção, refletir um pouco mais, ouvir, porque no conselho, entendeu? Na multidão de conselhos da sabedoria, entendeu? Quando você começa a se comunicar corretamente, você traz aqui uma chave, que é a possibilidade de ressignificar o problema. Então, o problema existe, está aí, mas você pode ressignificar ele, dar um novo sentido para ele. Talvez ele tinha tudo para ser morte. Tipo assim, aquilo que podia ser morte, eu posso dar um outro significado para ele. Tipo assim, meu passado foi isso, minha reputação é essa, aconteceu isso comigo, beleza. A questão, eu sempre falo aqui na igreja, é o que você vai fazer com isso agora? Às vezes alguém chega para nós com uma crise, um problema, tal, ou fez o que não deveria fazer, sei lá. Eu falo, beleza, o leite já foi derramado. A questão agora é o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com isso que está na sua mão? É um pecado, é um problema, é ansiedade? Tipo assim, o que você vai fazer com isso? Eu acredito que com os olhos bons, e a Bíblia diz que os olhos bons trazem vida ao corpo, então assim, quem quer trazer vida ao corpo tem que procurar ter uma visão ressignificadora da vida, porque se você tem uma visão boa, as coisas, aquilo que todo mundo está vendo como morte, você vê como opção de degrau, de crescimento. Pastor, e olha para você ver que